pra gente orar? Vamos dar as mãos. Vocês se lembram, gente, que a gente fazia assim na escolinha? Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos para mais uma lição? Presta bem atenção, hein? Quero ver se vocês estão aprendendo. Vamos para o nosso versículo para iniciar. E o versículo que nós vamos ver hoje está lá em Provérbios 29:18, que diz assim: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Aprendam esse versículo, hein? No final do ano eu quero ver todo mundo com os versículos na ponta da língua. Agora eu vou explicar um pouco do nosso versículo através desse experimento. Esse copo vazio representa as pessoas que não aceitam a palavra de Deus e a sua orientação. Por não aceitarem, elas acabam se corrompendo, falando e fazendo coisas que não agradam a Deus, como, por exemplo, mentem, roubam. Veja como o copo fica com as corrupções do mundo. Acabam o quê, ó? O copo fica todo furadinho, né? Mas quando as pessoas aceitam a orientação de Deus, obedecem, o mundo pode até tentar corrompê-las, ou pode até viver no mundo de muitas pessoas corrompidas, mas isso não vai afetar elas, porque justamente elas possuem a orientação de Deus, não é verdade? Olha, o copo não ficou furado. Lembrando que a água que está no copo representa a orientação de Deus. Na lição de hoje, vamos conhecer um homem que vivia em meio a um povo corrompido pelo pecado, mas que ao ter um encontro com Deus, se arrependeu e seguiu as orientações dele. Vamos conhecer quem é? Vocês sabem o que é um profeta? E uma profecia? Profeta era um homem chamado por Deus para serem o seu porta-voz, aqueles que levariam a mensagem do Senhor ao seu povo. Já a profecia é justamente a mensagem anunciada por meio do profeta. As profecias, elas podiam falar sobre bênçãos, assim como também sobre o juízo do Senhor sobre o seu povo. Elas podiam tratar sobre coisas que aconteceriam somente no futuro, ou poderiam tratar também sobre coisas que precisavam ser resolvidas no meio do povo, sobre assuntos que estavam realmente acontecendo no meio do povo. Na Bíblia, nós encontramos 17 livros que são conhecidos como livros proféticos. E esses livros são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Na nossa lição de hoje, nós vamos conhecer um desses profetas que são chamados de profetas maiores. Mas entendam uma coisa: quando a tia fala em profeta maior, não é porque esses homens eles eram grandões, enormes. Nem profetas menores significa que eles eram baixinhos. Nem também significa dizer que uns eram mais importantes do que outros, até porque todos foram escolhidos por Deus e usados por Deus através do seu Espírito para transmitir a sua mensagem. Então, tia, o que significa ser maior e menor? A tia vai explicar através desse exemplo aqui. Vocês estão vendo esses dois livros e perceber que eles são da mesma altura, não são? Agora observem aqui. Qual desses livros é maior? Esse segundo, não é? Porque ele é mais volumoso. Isso é o que significa ser um profeta maior. Não é que eles eram enormes ou grandes. Na verdade é porque os livros deles são mais volumosos, são maiores do que aqueles que são dos profetas menores. Certo? Na Bíblia nós encontramos
4 autores chamados de profetas maiores. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E esses homens escreveram 5 livros. E um deles é o que a gente vai conhecer hoje. Vamos lá? Este é Isaías. Ele viveu e foi profeta em um momento muito difícil da história do povo de Deus. O reino já estava dividido e Isaías foi profeta do reino de Judá. Isaías nasceu em uma família de classe alta e era parente da família real, da casa real de Judá. Ele recebeu a melhor educação disponível e por isso se tornou conselheiro do palácio. Isaías ele vivia direto perto dos reis, ali das autoridades de Judá. Mas como será que ele se tornou profeta? Vamos descobrir? Quando Isaías tinha aproximadamente 20 anos, a nação de Judá passou por um período complicado. O rei de Judá, o rei Uzias, que representava toda a prosperidade e segurança da nação, tinha morrido. Além disso, os inimigos do povo de Deus, eles estavam se aproximando para atacar o reino. E foi nesse momento tão difícil que Deus ele se revelou a Isaías por meio de uma visão. Vamos ler? Isaías, capítulo 6, do 1 ao 3, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que visão incrível, não é? Afinal, Isaías finalmente descobriu essa grande verdade. O Senhor reina. Não era o poder do inimigo, nem o rei Uzias, que tinha o controle sobre todas as coisas. É o Senhor. E não só isso, ele entendeu que Deus é santo, santo, santo. Ser santo, santo, santo é ser absolutamente santo, sem espaço para qualquer coisa além da pureza. Isaías ficou completamente espantado com aquela visão e percebeu o quanto ele era pecador. Ele confessou que era um homem de lábios impuros. Vocês sabem o que é isso? Ele falava muitas coisas que não agradavam a Deus, e não só ele, mas todo o seu povo. Agora vamos pensar um pouquinho. Quantas coisas nós falamos que não agrada a Deus, não é? Palavras feias e agressivas, mentiras, palavras que magoam os outros, reclamações e muitas outras coisas tornam os nossos lábios impuros. E o que devemos fazer? O que será que Isaías fez? Isaías, ele confessou o seu pecado a Deus. Nesse momento, Deus, com todo o seu amor e perdão, tocou na vida de Isaías e o purificou de todo o seu pecado. Depois disso, Deus fez uma pergunta: quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse era o chamado de Deus para que Isaías fosse profeta de sua palavra. Isaías, já tendo sido tocado, crianças, por Deus, então aceitou a sua convocação e respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então, a partir daí, Isaías se tornou profeta. E por aproximadamente 40 anos, Isaías atuou como profeta do Senhor, levando a sua mensagem ao povo de Deus. Ele falou sobre o juízo de Deus sobre Judá e as nações vizinhas, por causa de seus pecados, mas também falou sobre esperança e consolo, como profecias de libertação do povo, não só do cativeiro, que só ia acontecer 150 anos depois, mas
Também falou sobre a libertação do povo do pecado por meio do servo sofredor. O servo sofredor, a quem Isaías se referia, era o nosso Senhor Jesus. Isaías ficou conhecido justamente como profeta messiânico, por causa de suas muitas profecias sobre a vinda do nosso Messias, de Cristo, não é? Como, por exemplo, a tia vai dizer algumas profecias que ele falou com relação a Cristo. Vamos conhecer algumas? Algumas das profecias de Isaías com relação à vinda do Messias era, por exemplo, que ele nasceria de uma virgem. Isaías foi quem profetizou, né, por meio do Senhor, que o Messias ele nascerá de uma virgem, não é? Outra profecia também com relação ao Messias era que ele era descendente da raiz de Jessé, né, que ele seria então da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, né, do rei Davi. Vocês lembram do rei Davi? Pois é, Isaías ele profetizou também que o Messias, né, o Cristo, o enviado de Deus, também seria descendente dessa raiz de Jessé. Ele também profetizou que o Messias ele curará enfermos, né, que ele viria e curaria os enfermos. E a outra profecia, uma outra profecia dele é que o Messias ele iria enfrentar intenso sofrimento para pagar pelos nossos pecados. Vocês perceberam as imagens que a tia foi colocando? As imagens de quem? Do nosso Senhor Jesus. Porque as profecias de Isaías com relação ao Messias, elas se cumpriram. Quando o nosso Senhor Jesus ele veio à terra, né, nasceu de uma virgem e pagou pelos nossos pecados, não é? As profecias de Isaías, elas chegam a ser citadas 22 vezes no Novo Testamento. Mas embora Isaías tenha falado muitas palavras de esperança, as suas profecias sobre juízo e julgamento de Deus não foram bem recebidas pelo povo, que se recusavam a abandonar o pecado. Mas então, tia, o que será que hoje nós podemos aprender com a história de Isaías? Vamos ver? A tia separou 4 pontos da nossa historinha de hoje para a gente aprender sobre isso, o que podemos aprender com Isaías. O primeiro ponto que podemos aprender com Isaías na nossa historinha de hoje, na nossa lição de hoje, é que Deus ele revela seu poder em meio às dificuldades. Deus revela seu poder em meio às dificuldades. Isaías foi convocado justamente em um momento complicado. Vocês lembram que a tia falou? O rei Uzias tinha morrido e também os inimigos estavam querendo atacar o reino. Às vezes, é justamente no meio da dificuldade que Deus ele vai revelar o seu poder a nós e também através de nós. Por isso, nós devemos agir segundo a vontade de Deus em qualquer situação. Outro ponto que podemos aprender com Isaías é que nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Arrepender-se é deixar o pecado e agir certo. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele confessou o seu pecado. Vocês lembram o pecado dele? Ele disse que era um homem de lábios impuros, não é? Devemos também pedir a Deus que nos perdoe e por meio de nossas ações ser então obedientes a Ele. As pessoas nos dias de hoje não são muito diferentes das dos dias de Isaías. O mundo continua chamando o bem de mal e o mal de bem. Mas devemos escolher ser obedientes a Deus e nos arrependermos. Outra coisa que também podemos aprender com Isaías é que devemos levar as coisas de Deus a sério. Olha a criança, está segurando as boas novas para anunciar. Depois que Deus tocou Isaías, ele aceitou a sua missão com alegria. Ele se tornou então um profeta de Deus. Vocês levam as coisas de Deus a sério? Deus quer que sempre levemos a sério a nossa caminhada cristã. Que sempre dediquemos tempo a orar, a falar com Ele, a ler a sua palavra, não é? A ir aos cultos. Deus ele quer que nós levemos a sério essa caminhada cristã, a nossa vida cristã. E além do mais, Ele mesmo
ele nos ajuda, não é? Com a nossa caminhada. Então, devemos levar as coisas de Deus a sério. Outra coisa que também podemos aprender com Isaías, no nosso quarto pontinho, é que Deus continua a falar com seu povo. No Antigo Testamento, Deus enviava seus profetas, como Isaías, por exemplo, para falar sua mensagem ao seu povo. Nos dias de hoje, ele também se revela, mas não como no Antigo Testamento, não é? Por meio de nosso Senhor Jesus, nós fomos aproximados de Deus e hoje ele nos fala por meio de sua palavra, da Bíblia. Isaías foi um profeta muito usado por Deus, não é, criança? Ele aceitou a sua missão, o chamado do Senhor para a vida dele. E então levou a palavra do Senhor ao povo, sendo obediente a Deus e fazendo aquilo pelo qual Deus tinha chamado ele. E que, assim como Isaías, nós também possamos estar atentos ao chamado do Senhor, não é? E que Deus possa nos ajudar a fazer aquilo que Ele tem nos chamado. E lembrem daquelas 4 lições que aprendemos com Isaías, né? Deus, Ele pode revelar o seu poder por meio das dificuldades, né? Estamos passando por um momento difícil, mas nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, então podemos confiar de que Ele está no controle de toda a situação. E Ele pode se revelar a nós ou através de nós em meio a esse período tão difícil. Um outro ponto importante é que nós devemos nos arrepender, não é? Isaías, ele confessou o seu pecado a Deus e nós também devemos confessar os nossos pecados ao Senhor e sermos perdoados por Ele. Um outro ponto também, o terceiro ponto que aprendemos com Isaías é justamente de que devemos levar as coisas de Deus a sério, não é? A obra do Senhor, o chamado do Senhor, a caminhada cristã na nossa vida, ela é algo que devemos levar a sério, né? Não é uma brincadeira. E o outro ponto é justamente que Deus, ele continua a falar conosco por meio de sua palavra, da Bíblia. Então, leia a Bíblia, viu, crianças? É por isso que a gente cobra tanta leitura de Bíblia de vocês. Essa foi a nossa lição. Um beijo e até a próxima. Então, pessoal, o desafio dessa semana é compartilhando a palavra. Este será um momento da família estar toda reunida com Deus. Escolham o melhor dia e horário para que toda a família possa participar. Não deixa ninguém de fora, hein? Vocês irão ler juntos os textos. Provérbios 29, versículo 18. Isaías, capítulo 6, versículo 3 e 5. Após a leitura, vocês vão conversar sobre esses versículos e o que vocês entenderam sobre ele. Para finalizar, orem uns pelos outros. Será um momento muito especial onde vocês vão poder buscar a Deus e compartilhar a palavra de Deus em família. Um beijo e até a próxima!